Vocês. Tá tudo bem por aí? Então, ótimo. Guarda mais um pouquinho, 2 minutinhos. Hoje a aula vai ser sobre os anos 1960. A gente estava lá falando do Merleau-Ponty, depois nós falamos um pouquinho do Wittgenstein, e hoje nós vamos ver a repercussão dessas teorias filosóficas dos anos 40, 50, em especial na década de 1960, quando teremos uma grande mudança que ainda está em curso hoje, né? Nós vamos ver muitos elementos daquilo que aconteceu nos anos 60 que estão presentes ainda hoje na nossa sociedade. O quadro está prontinho, né? Estou com saudades de vocês, faz 2 semanas que eu não vejo vocês. Espero que essa pandemia acabe logo para que a gente possa voltar à sala de aula, né? Já tem gente na sala? Bastante aluno? Um aluno na sala? Quem é que está na sala? Tem o nome? Gabriel, Heloísa, João. Ó, o pessoal está cedinho, hein? Olha só, o pessoal acordando cedo. O pessoal liga o computador e volta para dormir, né? Miguel, Rafael, João. Todo mundo com o computador ligado e voltou a dormir, né? Pelo jeito. Dorme não, que hoje a aula vai ser legal, tá? Como sempre, né? Vamos começar? Vou fechar a porta ali para a gente começar, tá? Muito bem, muito bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Gostaria que vocês estivessem juntos comigo, né? Transmitir aula pela internet é uma experiência que eu não gosto muito, porque fica muito distante dos alunos e o meu tipo de aula e o tipo de matéria pressupõe a participação das pessoas, tá? Então hoje o que é que nós vamos fazer? Nós estamos lá terminando aquela parte do Wittgenstein, né, lá no livro 13, na verdade, livro 14 já, né, onde nós vamos procurar juntar aquelas ideias que nós estávamos sobre o corpo no Merleau-Ponty com uma consciência corporal que vai fazer com que nos anos 1960 isso ganhe uma evidência política. Então, o mais importante é isso, nós associarmos o corpo à política. Eu falei para vocês na aula passada do livro 1984, do George Orwell. Hoje eu vou citar várias obras que já estão no vestibular da UEL, inclusive deste ano, e que abordam esses temas que nós estamos tratando aqui. Legal? Então vamos lá. Hoje, de quem nós vamos falar? Nós falamos na aula passada do Merleau-Ponty e um pouquinho do Wittgenstein, ligando aquela ideia da fala, a linguagem da fala e a linguagem do corpo. Hoje nós vamos falar desses 2 caras aqui, ó, o Erich Fromm e o Herbert Marcuse. Esses caras são os teóricos daquilo que nós vamos chamar de contracultura dos anos 1960. Então é uma sacada muito legal, porque eles estão trazendo para dentro da filosofia uma reinterpretação do Karl Marx. Vamos lembrar um pouco qual é a teoria do Karl Marx. Vocês estudam isso lá em sociologia. Vocês tiveram isso comigo ano passado. Esse ano vocês estão com o professor de sociologia também trabalhando as principais teorias do Karl Marx. Então, o Karl Marx disse que o trabalhador, o operário, ele foi alienado dos seus próprios pensamentos porque ele passou a pensar com os valores da burguesia. E os valores da burguesia são a família judaica cristã, a ideia de vencer por si mesmo, Deus ajuda quem cedo madruga, a ideia de que o homem é o cabeça da casa, que vai dar aquelas relações de machismo, que a mulher ela é a dona de casa, que é a sociedade ocidental baseada na cultura anglo-saxônica que vem da Europa,
que deve determinar as coisas. Então, esses são os valores daquilo que nós chamamos de sociedade moderna ou daquilo que o Marx chamou de burguesia. Então, quando Marx propõe que o operário ele tome consciência da sua história, para que ele possa, a partir dali, revolucionar a história e começar a trazer para dentro da sociedade os seus valores, isso não aconteceu. Então, quando nós chegamos ali no pós-guerra, 1950, em especial lá nos Estados Unidos, os teóricos do marxismo eles têm um problema para resolver. Qual é o problema? O Marx havia previsto que, ao se chegar ao auge do capitalismo, a contradição interna desse próprio sistema econômico levaria o operário a tomar consciência da sua situação e exigir a mudança histórica. Só que isso não está acontecendo. Em 1950, nos Estados Unidos, o operário americano está super satisfeito com o sistema. Ele está comprando o seu carro, a sua casa, ele está se fazendo por si mesmo, ele é uma pessoa que tem família, ele tem filhos, a sociedade americana está progredindo. Então, de nenhum momento, aquela crise do capitalismo que o Marx previu iria acontecer nos Estados Unidos, levando o operário a ter consciência. Então, é aí que entram o Erich Fromm e o Herbert Marcuse. Eles querem entender o motivo do Marx ter errado, pelo fato do operário americano não estar interessado no socialismo. Então, quem eles vão pegar? Esses dois caras vão se basear em Sigmund Freud. Freud, um cara muito importante, nós já vimos um pedacinho dele aqui nas nossas aulas. Ele faz aquela repartição tripartite da personalidade do sujeito. Então, o indivíduo, o sujeito, ele é o ego, que é a consciência, e essa consciência, o ego, é afetada por duas partes inconscientes, o id e o superego. O id seria os nossos desejos, que estão lá na nossa alma desde que nós nascemos, né, que são colocados conforme nós vamos vivendo, conforme nós vamos desejando, e o superego são as normas que são dadas pela família, pela própria sociedade, que limitam o nosso desejo. Então, de certa forma, no Freud, a parte consciente do sujeito, que é o seu ego, é manipulada por essas duas partes inconscientes, o id e o superego. Então, se a pessoa for guiada muito pelo superego, ela é aquela pessoa regrada, caxias, que quase não sai da linha. Se ela for guiada pelo id, ela quer a pessoa narcisista, desejosa, onde ela quer tudo somente para ela. Então, tá aqui, ó. Esse é o esquema do Freud. O Freud está dizendo que a nossa consciência é o ego e que este ego, a consciência, ele é dominado por duas partes inconscientes. O id, que são os nossos desejos, e o superego, que são as regras, normas que a própria sociedade dá para a gente. Então, a conclusão de Herbert Marcuse e do Erich Fromm é que, nos Estados Unidos, o que aconteceu? O capitalismo, a sociedade capitalista, a cultura ocidental dominou o operário, colocando dentro dele regras e normas que estabeleciam a ordem da sociedade capitalista. Essas ordens, normas e regras afetaram o desejo do operário americano, fazendo com que ele passasse a desejar essa ordem para conseguir aquelas vantagens financeiras que o próprio sistema capitalista dá. A casa, o carro, o milkshake, etc. Então, em troca dessa segurança financeira, o operário abre mão da sua liberdade social em prol de uma vida baseada naquela economia capitalista. Então, para o Erich Fromm e para o Herbert Marcuse, não adiantava tentar levar consciência social para esse operário enquanto não se atingisse nem o seu desejo, nem essas regras. Então, é aí que o Herbert Marcuse chega à conclusão de que o operário não é mais a classe revolucionária prevista pelo Marx. Seria necessário desenvolver uma outra classe revolucionária que mudasse os padrões dessa sociedade capitalista ocidental anglo-saxônica. Então, os três, né, o Erich Fromm, Herbert Marcuse e a escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Habermas, vão propor que na sociedade são necessários novos atores sociais para fazer essa revolução.
E quem são esses novos atores sociais? São os atores que nós estamos vendo ainda hoje em atividade no mundo inteiro. Nos Estados Unidos nós tivemos manifestação e aqui no Brasil. Quem são esses atores? Então vamos agora para o segundo quadro aqui, ó, onde nós vamos apresentar essa nova classe social que, segundo Herbert Marcuse, Erich Fromm e a própria Escola de Frankfurt vão desenvolver aquilo que nós vamos chamar de contracultura. Então, a nova classe revolucionária passa a ser quem? Os estudantes secundaristas do ensino médio, vocês, os estudantes universitários, que estão dentro das universidades, em especial as universidades públicas, os professores, que vão ser chamados de intelectuais, e os artistas. Então, essa turma aqui, ó, professores e artistas, eles se autodenominam intelectuais. Então, os intelectuais. Então, são eles, através de professores e artistas, que vão fomentar os estudantes secundaristas e universitários a fazerem o quê? A se apropriarem da indústria cultural. Ou seja, os estudantes, os professores, os artistas vão começar a produzir o que nós chamamos de uma cultura que vai fazer com que os valores dessa sociedade burguesa, dessa sociedade capitalista, dessa sociedade cristã, dessa sociedade ocidental sejam questionados. Então, são esses novos atores sociais, estudantes, professores, intelectuais, artistas, que vão formular, através de suas obras, na onde? Na música, no teatro, na dança, no cinema, na literatura, o que nós vamos chamar de arte revolucionária dos anos 1960. Então, nesse sentido, o que vai estar em evidência nessas obras de arte a partir dos anos 60? O corpo, a fala, os valores que nós até então tínhamos como certo, que é a família, o cristianismo, o homem como cabeça da família, tudo isso vai ser questionado por um novo tipo de comportamento cultural que questiona desde a economia, que estrutura toda essa sociedade, a família judaica cristã, que estrutura o núcleo dessa sociedade capitalista, a ideia do homem como cabeça da família, que é a ideia do machismo, e principalmente, trazendo para dentro das discussões, outros atores de outras etnias, de outro comportamento sexual, de outro comportamento. Jorge, tá mudo. A gente não tá conseguindo escutar a sua voz. Tá mudo. Bom, melhorou? Tá ouvindo? Aê, melhorou, Ah, Bruxo. Agora sim. então vou voltar um pouquinho aqui, tá bom? Então vamos lá de novo. Essa segunda parte aqui, ó. A gente está saindo lá dos anos 50 com Erich Fromm e o Herbert Marcuse, dizendo que o operário ele está anestesiado pelo próprio sistema. Então ele não é mais o ator principal que vai fazer a revolução social. Então, o Erich Fromm e o Herbert Marcuse, junto com os teóricos da teoria crítica, que é a Escola de Frankfurt, vão sugerir uma nova classe revolucionária, que são os estudantes secundaristas, os estudantes universitários, os professores artistas, que são chamados intelectuais. Então, essa é a nova classe revolucionária que surge nos anos 60, pegando como principal tema dos seus trabalhos
aquela discussão colocada pelo Merleau-Ponty, que é a questão da consciência corporal, e aquilo que foi colocado pelo Wittgenstein, que é a questão da linguagem, a fala como redefinição da própria natureza, da própria sociedade. Então, esses novos atores sociais, essa nova classe revolucionária, vai se apropriar da indústria cultural. Ou seja, estudantes, professores, artistas vão assumir como deles todas as manifestações artísticas e culturais. A música, o teatro, a dança, o cinema, a literatura, passa a ser vista como sendo uma arte revolucionária. Então, se você olhar a literatura dos anos 50 e 60, se você olhar a dança, o teatro, o cinema, todas as expressões artísticas, em especial nos movimentos jovens, nós vamos perceber esse contexto no qual essa nova classe revolucionária, os jovens, estudantes, professores intelectuais, vão colocar nas suas obras o operário como tema. Então você percebe que nas obras da literatura, do cinema, da dança, do teatro e da música, o personagem a ser retratado é o operário. Então esse operário ele é romantizado, ele é visto como uma vítima do sistema e sobre ele vão recair todas aquelas qualidades que a gente enxergaria no ser humano. Então o operário passa a ser o representante da humanidade, o operário passa a ser aquele cara que está sendo torturado por essa realidade econômica, o operário está tendo roubado o resultado do seu trabalho pelo capitalista. Então, o operário passa a ser endeusado em diversas obras que começam a colocar esse operário como sendo o principal personagem a ser resgatado desse processo histórico que o capitalismo enfiou toda a sociedade. Então, esse é o ponto. Então, eu quero que você fique atento, porque no vestibular desse ano, muitas das obras escolhidas na literatura, na própria filosofia, têm a ver com essa temática. Então, eu citei alguns autores aqui. João Cabral de Melo Neto tem uma obra fantástica chamada Morte e Vida Severina, onde ele vai discutir a questão do homem do campo, a questão dos sem terra, a questão da reforma agrária. Jorge Amado, comunista, que desde a década de 30, em seus livros, retratam desde a repressão do governo Vargas ao Partido Comunista, até mesmo o protagonismo dos moleques lá na Bahia, do negro baiano, das culturas afro-brasileiras incrustadas, em especial na Bahia. Guimarães Rosa, que vai tratar do sertão, onde ele vai trazer um tipo do brasileiro, no qual esse brasileiro tem suas tradições. O Gianfrancesco Guarnieri, que tem uma peça de teatro chamada Eles Não Usam Black Tie, onde vai retratar a situação de operários no meio de uma greve. Legal, porque o líder da greve vai ter o seu próprio filho como um fura-greve, criando um conflito dentro da família e na própria sociedade sindical. Interessante, essa peça está listada na UEL. Plínio Marcos, Dois Perdidos numa Noite Suja, onde ele vai retratar o fato do operário, quando ele não tem condições de se manter pelo salário de fome que ele recebe dentro do sistema capitalista, ele passa a ser retratado como um bandido, um marginal, que tenta sustentar a sua família com base num ataque que ele vai fazer à própria burguesia. No campo da música, nós vamos ter o Chico Buarque de Holanda, que vai escrever a famosa música Construção, onde ele vai retratar a vida de um operário num canteiro de obras, e que esse operário, apesar de construir um prédio, apesar de ele estar construindo a riqueza da sociedade, quando ele despenca do prédio e cai num acidente de trabalho, o máximo que ele consegue despertar nessa sociedade é a sensação de que o corpo dele está atrapalhando o sábado, porque o trânsito ficou congestionado com a sua morte. Também o Gilberto Gil, numa música chamada Domingo no Parque, onde ele vai trazer a história do José, que trabalhava na feira, e o João, que trabalhava na construção, onde esses dois personagens formam uma tragédia urbana na qual também ninguém liga. Se o feirante matou o operário matou o feirante, ninguém está nem aí para nada, porque, na verdade, a sociedade não é feita para eles. São apenas um acessório da sociedade, onde o principal protagonista seria o burguês.
E o Caetano Veloso, que também na sua música vai retratar uma parte importante da contracultura, que vai questionar aqueles valores que nós tiramos lá do século XVII, que são os valores cristãos, da família ocidental cristã, com os valores anglo-saxônicos. Então, para a gente fechar esse pedaço aqui dos anos 60, vamos para o último quadrinho aqui, onde nós vamos ver as relações que nós vamos ter, principalmente aqui, ó, dessa música. Então, em nível internacional, eu fiz algumas citações ali do Brasil, mas em nível internacional isso também está acontecendo. Né? Esse mesmo movimento de contracultura que está acontecendo no Brasil também está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Na Europa e nos Estados Unidos, o principal ponto de convergência dessa contracultura é um grupo de rock chamado Beatles. Os Beatles eles vão dividir a história da cultura em antes e depois deles. Então, eles são o catalisador que vão trazer para dentro da sociedade europeia e dentro da sociedade americana esses novos valores que estão questionando os valores da antiga sociedade capitalista moderna. E que valores são esses? Olha só, os Beatles, eles vão até a Índia, se encontram com um guru indiano, né, e começam a promover um tipo de religião que não é mais a religião cristã. Então, começa a entrar na sociedade ocidental valores que fogem daquela interpretação judaica, que não é mais aquela família nuclear, Adão e Eva, com os e perder o paraíso por causa do pecado original, no qual o sexo passa a ser visto como algo pecaminoso. Agora não, no hinduísmo nós não temos mais essa ideia de sociedade dicotômica homem e mulher. O hinduísmo propõe vários caminhos, propõe novas interpretações. Então a ida dos Beatles à Índia e a promoção de músicas que tem como tema o próprio hinduísmo, você vai ter como trabalho, vou dar um trabalhinho para você, você procura a banda Beatles e você vai escutar uma música chamada Sweet Lord. Sweet Lord, né? Sweet Lord é do George Harrison, um dos Beatles, no qual na música ele está falando de Deus, mas ao mesmo tempo ele está colocando dentro da música elementos da religião hinduísta, em especial do Hare Krishna, onde ele canta esse mantra dentro da própria música. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele canta isso na música, isso é um mantra hindu. Então, esses elementos acoplados à música tradicional, à música ocidental, faz com que haja uma nova reflexão que não seja apenas aquela dada pela religião cristã. Depois nós temos também os Beatles entrando na questão das drogas. Onde é que entra a questão das drogas aí? A droga do capitalismo é o álcool. O álcool nada mais é do que uma droga que afirma a realidade. Ou seja, quando o cara bebe, ele não tem alucinação, ele tem alucinação quando ele não bebe. Quando ele bebe, quando ele está tocado a álcool, parece que ele se torna até mais real, ele realmente se mostra como ele é. Então, o álcool na cultura ocidental capitalista burguesa é uma droga de afirmação do sujeito. Enquanto que as drogas que entram nos anos 60, elas querem destituir a realidade, porque essa realidade capitalista burguesa não é boa. Então as drogas tendem a ser alucinógenas, promovendo uma nova realidade. Então entra bastante aí, no caso, o LSD, a maconha, a heroína, que são drogas alucinógenas, o peiote, que vem lá dos cactos mexicanos, que vai fazer com que as pessoas busquem novas experiências corporais e de consciência. Então a droga entra muito forte aí. Não é à toa que aí mais uma música dos Beatles para você. Te passei a primeira, Sweet Lord, anota aí. Vou passar um trabalho sobre isso. Sweet Lord. Agora a segunda música é Lucy in the Sky with Diamond. Lucy no céu com diamantes. Essa música Lucy in the Sky with Diamond. O que é isso? Lucy in the Sky with Diamond. LSD.
LSD é uma droga alucinógena. Então, nessa música, você vai olhar pela letra, os Beatles estão fazendo uma referência a uma viagem alucinógena de LSD. A mesma coisa está acontecendo com Caetano Veloso, quando ele canta na música aqui, eu estou sem lenço e sem documento, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, que também é uma referência ao LSD. A música, quando você escuta, é os sintomas de remoção da droga que o personagem da música está sentindo. Então, 3 músicas eu te passei e eu vou cobrar um trabalho. Música Sweet Lord, do George Harrison, dos Beatles, onde ele vai fazer uma referência entre cristianismo e hinduísmo. Marcou aí? Segunda música, Lucy in the Sky with Diamond, que é uma relação com drogas alucinógenas, anota aí. E a terceira música, do Caetano Veloso, Alegria, Alegria, onde ele vai falar, eu estou sem lenço, sem documento. Essas 3 músicas, eu vou te passar um trabalho, vai estar lá no Class para você entender o que eles estão fazendo. Legal? Muito bem. Aí, o que vai acontecer? Além das drogas, os Beatles também vai trazer nos anos 60 a arte como produto de consumo. Até então, a arte era apenas entretenimento. Era para você preencher um tempo entre um fazer e uma outra coisa. Ou seja, era um entretenimento voltado ao seu lazer. De repente, nos anos 60, a própria música, a própria indústria cultural se transforma em um produto. Vender discos, vender peças, vender shows é um grande negócio. E esse grande negócio vai assumir toda essa indústria cultural, vai fazer com que esses grupos revolucionários neguem o seu próprio passado e os próprios Beatles, que começa como uma banda revolucionária, no final dos anos 60, vai terminar apenas como uma banda capitalista. Não é à toa que o líder dos Beatles, o John Lennon, vai dizer, o sonho acabou. Por que o sonho acabou? Porque esses caras entraram para revolucionar a sociedade capitalista e no final eles se tornaram tão capitalistas quanto, colocando mais um tijolinho nesse muro capitalista. Por isso que mais tarde, quando o Pink Floyd vai fazer a música The Wall, é a destruição desse muro capitalista que eles construíram a partir dos anos 60. Para você ver as relações das músicas umas com as outras. Legal? Para fechar isso aqui, nós temos que o rock and roll passa o porta-voz, o discurso contra toda aquela cultura tradicional, burguesa, capitalista que vem do século XVII. E como eu disse, se nós temos uma sociedade que é cristã, que está sendo atacada, qual é a fama que o rock pegou? O rock, o que é? Quem que é o pai do rock and roll? O diabo é o pai do rock. Sacou a relação? Se o diabo é o pai do rock, significa que o rock não é uma música para família. É uma música que vai subverter aqueles valores de família. Em especial, que valor? O valor sexual. Então, a música, o rock and roll, se você pegar na origem lá no Elvis Presley, ela mexe com a pelvis, justamente onde estão os órgãos genitais, justamente onde a sociedade vai ser sacudida com mais força a partir do final dos anos 60. Então, para nós aqui, o que interessa da aula de hoje? É fazer a relação entre Merleau-Ponty, a consciência do corpo, Wittgenstein, a influência da linguagem na fala, na definição do significado que nós damos à realidade. E agora, Herbert Marcuse e Erich Fromm, trazendo junto com a Escola de Frankfurt a teoria crítica, que vai eleger novos atores sociais, os estudantes, os intelectuais, professores e artistas, que vão trazer como mensagem uma destituição dos valores da sociedade burguesa, católica, apostólica, romana ou cristã que vem do século XVII. Legal? Importante para você entender hoje o movimento Antifas, para você entender por que a universidade é do jeito que ela é, por que todo mundo que entra na universidade começa a brigar com o pai, com a mãe, porque é próprio da universidade ainda hoje ter esse discurso aqui, convencendo o estudante de que ele é uma classe revolucionária. Então, o estudante hoje universitário, ele só se sente estudante universitário se ele se revoltar contra alguma coisa. Isso é um mote que nós chamamos de marxismo cultural. Se isso é bom ou ruim, a filosofia não discute. A filosofia só apresenta os dados para que você que está estudando pense a respeito. E é você que tem que tomar suas decisões. Legal? Então é isso aí.
Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Desculpa aí o microfone. Tem pergunta aí? Pergunta, porque essa é o horário. Pode perguntar. Não tem? Então, beleza. Então, meus queridos, vejo vocês na semana que vem. Está chegando próximo das nossas férias. Legal? Então, até semana que vem com mais uma aula sobre filosofia, em especial a filosofia do final do século XX. Beijos a todos. Até lá.